Então, olha só, o exercício 5 da página 182. Determine os valores de x para que exista log de 10 na base x menos 5 e letra B, log de raiz de 3 na base 2x menos 1. Por que ele está falando isso, gente? Porque o logaritmo de a na base b, lembra, esse a aí é o logaritmando. É o logaritmando. E o b é a base, certo? Como é novidade para vocês falarem de logaritmo, muitas vezes vocês não se apropriaram ainda dos nomes, então é muito bom a gente fixar esses nomes. O logaritmando, ele tem que ser maior do que zero, porque ele é resultado de uma potência que tem uma base positiva e diferente de 1. Pelo mesmo motivo que a gente já usava isso lá na exponencial, porque se a base for negativa, quando o expoente é par da positivo, quando o expoente é ímpar da negativo, então a gente não consegue ter um processo de estudo contínuo, tá? Então, por isso a gente tem algumas restrições para logaritmo. Isso aqui a gente chama de CE, condição de existência, tá? Então, vocês vão perceber que no enunciado ele fala assim, para que exista. Por quê? Porque existem condições para ele existir. Dependendo das condições, ele não existe, tá? Então, quando eu pego aqui, ó, na letra A, ele está pedindo para eu analisar o logaritmo de 10 na base x menos 5. Logaritmo de 10 na base x menos 5. Gente, o logaritmando é 10. Já está definido. Ok, beleza, não tenho nada para acrescentar. Agora, a base, dá uma espiada na base aqui, ó. Essa base, ela não é um valor definido, ela é uma função, ela depende de x. Então, para cada valor de x, eu vou ter uma base diferente. Mas nós estamos colocando aqui que o x não pode ser qualquer coisa, que ele tem uma especificidade para existir. A base tem que ser maior do que zero e diferente de 1, tá? Então, o x menos 5 tem que ser maior do que zero e diferente de 1. O x tem que ser maior do que 5 e diferente de 6. Então, o x, nesse caso, ele tem que ser um número real, maior do que 5 e diferente de 6, tá? Então, essa é uma questão, eu coloquei aqui justamente para a gente ter uma certa dedicação às condições de existência do logaritmo. Ele não existe para qualquer número, ele tem limitações. E eu preciso considerar essas limitações, principalmente quando aparece variável, ou na base ou no logaritmando. Eu tenho que considerar a condição de existência, tá? Então, vamos fazer agora a letra B usando o mesmo princípio de análise do que está acontecendo com o logaritmando e com a base. Então, na letra B eu tenho o logaritmo da raiz quadrada de 3. Então, o logaritmando é a raiz quadrada de 3. Já está definido. E a base é a 2x menos 1. Então, veja, de novo aqui eu tenho uma base que não está definida. Ela depende de x. Então, o que a gente tem? Que 2x menos 1 como base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, que é a condição de existência da base, tá? Então, quando vocês veem esse C.E aí, é a condição de existência. Aqui caiu numa equação do primeiro grau, então o x tem que ser maior do que meio. E além de ser maior do que meio, ele tem que ser diferente de 1, tá? Então, imagina isso lá na minha reta real. Ó, eu tenho 0, tenho 1 e tenho meio. O meu x, ele tem que ser maior do que o meio e diferente do 1, ó.
Ele pode ser qualquer valor que está aí grafado com essa cobrinha, né? Não pode ser o meio, tem que ser maior do que meio, e também não pode ser o 1. Por isso eu fiz uma bolinha aberta no 1 também, tá? Então a condição aqui é que o x tem que ser um número real, tal que ele seja maior do que meio e diferente de 1, tá bom?